todas as áreas. Aí eu vou compartilhar, Iago, um pouco da minha trajetória, como tudo começou, o que eu exatamente faço, o que eu atuo hoje de forma geral, porque são diversas vertentes. Eu atuo como apresentador de TV, de rádio, locutor, locução profissional, envio locução para todo o Brasil. Eu atuo como mestre de cerimônias e também como celebrante social de casamentos, debutantes, bodas e eventos em geral. Então é bem extenso aí, tem história para contar hoje aqui, viu, Iago? Maravilha. Bom, primeiro, Fábio, eu queria mandar aqui um abraço rápido para o pessoal da família Pires de Oliveira, que pediu aqui para mandar esse abraço, a Fabiana, Solange, Tabajara, estão todos na escuta aí. Ô galera, então, Fabiana, obrigado, viu? Família toda, brigadão aí pelo carinho, por estarem ligados, ouvindo a gente. Ela falou, vou acompanhar, tô vendo aqui que você vai estar com o Iago hoje. Eu vou acompanhar aqui, mesmo que seja no carro, para ouvir, mesmo que seja ouvindo, mas vou prestigiar vocês. Inclusive foi numa festa, né, que o Fábio estava fazendo o cerimonial, a festa de 15 anos da Alice, e nós nos encontramos lá, a gente bateu um papo e resolveu vir aqui pro Conexão. Mas aí, é uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados aqui, e eu acho que é sempre bom começar com a referência. Primeiro, qual que foi o seu primeiro contato, que eu sei que foi com locução, qual foi o seu primeiro contato com isso e quando foi que você entendeu que isso era aquilo que você imaginava ser a sua carreira, o seu meio de vida dali pra frente? Perfeito. Bom, eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhava no Home Center Uemura, em São Bernardo, as pessoas que estão ouvindo, né? Os mais tradicionais, os mais antigos vão lembrar. Era líder em referência em vendas de materiais de construção. E aí eu era orientador de vendas, era um vendedor lá dentro, novo, só pegavam funcionários com 21 anos de idade, mas eu passei em um teste de dinâmica e eu acabei entrando com 18 anos. E aí, um colega falou assim para mim, eu sempre acompanhava o César Almir, que é aqui de São Bernardo, um grande comunicador, locutor, apresentador de TV. Um abraço, César. O César, ele ia aos sábados no Home Center no Uemura, fazer locução. Sim, aquela locução de promoção. Ele pegava, ele sentava assim perto da gerência, pegava o flyer, né, e ficava passando com as ofertas. Ele ficava lá assim, e olha aqui no Home Center Uemura, neste sábado você encontra tinta coral, lata com 18 litros por apenas, aproveite para pintar sua casa, tá? Ele ficava fazendo as ofertas. E eu, sempre que passava por ele, eu observava. E até que um dia, um colega de profissão, o Marcos, falou assim para mim, Fabião, eu acabei de passar em frente ao Senac, em Santo André, com o trólebus, e eu vi uma faixa, curso de radialismo, setor locução. Cara, por que você não faz esse curso? Tem tudo a ver com você, você tem uma voz bacana, você fala bem, você tem uma dinâmica de atendimento. Eu falei, tá aí, vou estudar. Peguei, fui até lá, fiz a inscrição, paguei, e no dia de fazer a prova, tinha uma notícia e um comercial, Iago, para fazer. Aí tinha um microfone, como esse, uma sala de aula, aí tinha um professor de locução e tinha uma fonoaudióloga para avaliar. Sim. E aí quando eu cheguei para fazer a prova, tinham 15 vagas e 200 candidatos. E a maioria dos candidatos tinham camiseta de rádio, que para você trabalhar... Já estavam ali no QI, eles queriam um DRT, queriam um DRT para o registro para poder trabalhar nas rádios. E todo mundo assim, blá 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 blá, lendo o texto, relendo, e com a voz e tal. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu falei, não vai rolar. Tem gente boa aqui. Aí eu falei, vou fazer o meu melhor. Sim. Aí eu fui lá e li a notícia, era uma notícia falando sobre os cobradores de ônibus, de uma greve. Eu li a notícia como se estivesse noticiando pela rádio e eu fiz o comercial. O comercial, quem está ouvindo agora vai lembrar desse comercial, porque ele ficou durante muitos anos no ar, de várias formas, e é do chinelo Raider, lembra? Sim, sim. Eu falava, dê férias a seus pés, use Raider, lembra? Nossa! Só que assim, não fui eu que fiz, eu gravava, mas esse slogan é famosíssimo. Esse slogan é famoso, mas foi esse slogan que eles escolheram para que os alunos fizessem o teste. Sim. Pelo menos caiu para mim, não sei se todos fizeram a mesma coisa, o mesmo texto. E aí eu acabei sendo aprovado, fiz o curso na época de 5 meses aproximadamente. Acabei caindo de moto, terminei o curso com o braço quebrado, mas fiz o curso e super bacana, super recomendo, porque tem um professor de interpretação, tem um professor de locução, tem a fonoaudióloga,
para trabalhar a sua dicção. E dali eu continuei trabalhando como motoboy, entregando pizza, trabalhando no Emura, só que eu já tinha me formado, tive o meu certificado de radialista, meu registro no Ministério do Trabalho, porém eu não tinha prática, então eu não falava que era um locutor, que eu era alguém formado. E aí quando você pega, Iago, você coloca algo em mente, olha, até é interessante uma dica para o jovem, ou para quem está ouvindo, falar para os seus filhos ou para os seus netos, que quando você aprende algo e você está preparado, mesmo que você não tenha experiência, coloque na cabeça que você é capaz, que você faz aquilo. Porque você buscou informação, você buscou conhecimento. E aí as coisas começam a acontecer. Tem até uma citação de um filme que fez muito sucesso agora do Adam Sandler, que é o Emissão do Alto, que ele fala que a obsessão consegue vencer o talento em quase todas as vezes. Se você é obcecado por aquilo, se você se dedica àquilo, você vai ficar bom naquilo. Exatamente. É isso. Se dedica. Então, você fez, é aquilo que você quer? É isso. Se identificou? Vai pra cima. Eu vou falar um exemplo meu, tá? Eu comecei aqui na rádio no ano passado. A oportunidade me aberta aos esportes pelo seu Silva Leite, pelo César Martins, pelo Marcelinho Marchiori, que é da equipe de esportes aqui da rádio. E naquela ocasião eu não sabia mexer na mesa de som, não sabia como que eram os macetes. Sentei do lado, aprendi e um dia me vi aqui na rádio sozinho para fazer um programa. Eu falei, eu consigo. E tudo bem. Então eu acho que se você colocar na sua cabeça que você é capaz, então você consegue. Você vai e faz. Entendeu? Exato. O que as pessoas precisam hoje é buscar informação, buscar conhecimento e não só entrar aleatório. Se prepara, se dedica, entende. É o que você fez e deu super certo. E aí eu fiz, e aí depois de um tempo, eu comecei a trabalhar no supermercado. Com locução? Com locução no supermercado. E fazendo o que o César fazia. Sim, só que naquela época, só que no supermercado, na rede da Coop. Aí eu fiz algumas vezes Carrefour, Extra, e aí eu fui fazer o teste, tinham 2 pessoas fazendo o teste comigo, e aí eu peguei o microfone, eu não tinha nem um blazer, uma camisa, não tinha roupa social, e aí um rapaz todo bem preparado, assim, bem arrumado, foi lá, fez um teste, começou, aqui na Coop você faz isso, você compra isso, aquilo, aí o outro, blá 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 blá, falei, caramba, os caras são bons. Aí eu ouvi um cara falando que já trabalhava na área, o outro também, eu falei, e agora? Aí eu pedi para Deus, falei, se for para ser, vai ser, eu vou fazer o meu melhor. E eu entrei em um corredor, falei assim, o que eu ouvi eles falando, o que o rapaz estava contratando, virou um grande amigo, me indicou para falar, e aí eu voltei, e aí ele falou, olha, vocês vão os 3 mais uma vez cada um. Quando eu fui na segunda vez, eu entrei no corredor de iogurte, eu olhei para o iogurte, eu não sabia o que eu falava do iogurte. E aí do nada eu comecei a assim, desenvolver um texto. Por exemplo, bom, quero falar com você que quer uma sobremesa ou levar para o neto, para o filho, iogurte com polpa de frutas, tem 200 ml, vários sabores, convido você, passa aqui, preço especial, tal. Você se conectou eu me conectei com as pessoas e com o produto. Quando eu voltei para falar com o rapaz, isso algo em torno de 2 minutos. Quando eu voltei para falar, fiz 1 ou 2 anúncios. As 2 pessoas que estavam fazendo o teste comigo haviam sido dispensadas. E aí ele falou, olha, o gerente estava ouvindo e dos 3 que fizeram o teste, ele quer que você comece aqui na loja. Porque não só a questão da oratória, mas eu acho que a questão das vendas vai muito de identificação. Agora eu estava falando para você sobre storytelling agora há pouco. Sim. Você vende um discurso lúdico para o seu cliente e aí depois você embasa esse discurso com dados técnicos para ele entender como que ele vai chegar ali. Entendeu? Hoje eu sou de vendas, então eu pratico muito isso. Eu cheguei a fazer o curso Storytelling pela AGV, né, pela Fundação Getúlio Vargas, e isso ajudou muito. Então é criar essa conexão a partir do lúdico, porque você foi no intrínseco da pessoa, ó, os netos, os filhos, aí ver aquela família reunida, uma sobremesa, a felicidade de uma criança receber aquilo. Então isso conectou, na verdade. E a locução no supermercado, quando eu fui fazer, antes de fazer esse teste, antes de entrar na Coop e trabalhar, eu ganhava em torno de R$50 na época por mês, por R$50 por dia, desculpa, por 6 horas trabalhadas ou 8 horas. Naquela época era até razoável, aí depois foram 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias por semana, mais ou menos. E o que acontece? Eu fui até o Extra do Anchieta em São Bernardo com a minha esposa, peguei a minha 125, capacete debaixo do braço, cheguei lá, falei, tudo bem, desculpa te incomodar, você poderia me informar se é com você mesmo que eu falo sobre a oportunidade de fazer esse trabalho que você faz, ou se existe um responsável e você poderia compartilhar o contato comigo?
Aí o locutor foi extremamente arrogante, ele fez assim, primeiro para você fazer esse trabalho aqui, você tem que ter DRT. Aí ele pensou que eu não sabia o que era. Aí eu falei, não, mas eu tenho DRT, me formei, fiz SENAC, estudei, eu só preciso de uma oportunidade para praticar, aprender, e eu tenho certeza que eu vou me dar super bem se eu tiver uma oportunidade. Aí ele falou assim, então eu vou te passar o telefone, anota, tem esses 3 telefones dele. Aí ele me deu 3 telefones que não existiam. Caraca. Acredita nisso? E isso é uma coisa que pra Enfim, mim não... Aí depois de um tempo, e agora que história, olha como que o mundo dá voltas. Eu fui para a COP, fiquei 1 ano e 2 meses na COP. Aí a TV+, uma emissora que existia aqui no ABC, Lembro. de vendas, um segmento parecido com o Shop Tour, com o mesmo formato. Eles foram fazer um piloto na COP para oferecer para o diretor de marketing da COP, presidente, e eles pediram que eu participasse da gravação. Quando eu participei da gravação, o dono da emissora falou, chama esse rapaz aí que ele é bom, ele fala bem, tem todo o perfil para trabalhar com a gente. Fui fazer um teste, fui péssimo, saí um dia para acompanhar. No segundo dia, eu fui fazer o teste novamente, foi numa sexta, depois fui na segunda. Na segunda-feira eu fiz um teste, andei com a equipe gravando, e na quinta-feira eu já estava gravando sozinho. Quando eu estava lá, já mais ou menos uns 5 anos que eu estava na emissora, 4, 5 anos na emissora, o gerente de produção falou, Fabio, hoje vai sair um apresentador com você e dá uma avaliada nele, mas ele já é do ramo, já tem experiência, você me dá um feedback. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Aí super recebi ele. O rapaz que eu falei no Extra, que me maltratou, assim, foi meio arrogante comigo, ele se chamava Maurício. Esse rapaz que foi fazer o teste comigo, mas era o Maurício, mas não era o mesmo. Não era o mesmo. Só que ao conversar com ele no carro, batendo papo, locução e tal, nós que somos locutores, ele falou, não, eu coordenava uma equipe de locutores no Extra. Aí eu falei assim, o Maurício, o Moreno Alto, assim, falou, ele prestava serviço para você? Falou, prestava, mas ele era completamente arrogante, acabei dispensando ele, e era difícil trabalhar. Eu falei, então, eu fui lá para procurar por você, para que você me desse oportunidade, e ele passou 3 telefones que não existiam. Ou seja, com medo de que perdesse a vaga dele ou alguma coisa assim. Enfim, infelizmente, esse rapaz que fez um teste, que entrou, trabalhou anos com a gente, em 2019 ele veio a falecer com câncer, o saudoso Maurício Sanches, né? Deus o tenha, um grande parceiro, um grande comunicador. E aí são histórias do começo de carreira. E depois não parei mais, Iago. Aí eu fui da televisão, eu participei da implementação em 11 cidades do Brasil desse sistema de vendas por TV, sim. de programas de vendas. Antigamente isso era muito famoso. Era famoso. Hoje ainda tem, né? Mas antigamente, assim, os canais de compra ficavam a madrugada toda em algumas emissoras, tinha canais que eram o dia inteiro sobre isso. Aqui no ABC tinha fila de espera de segmento. Tinha, era muito. Eu lembro que às vezes eu chegava em casa de noite ou acontecia alguma coisa 4 da tarde vendo TV, parava e às vezes você se pegava vendo um anúncio e você ficava preso naquilo. Né? Quem gosta de carro, moto, colchão, casa, imóvel. Então assim, foi uma escola, um aprendizado incrível e de lá eu não parei mais. Aí comecei a fazer alguns comerciais fechados, gravações, aí comecei a fazer merchan em 2011, 2012, ações ao vivo em rede nacional como Rede TV, Daniel Albuquerque, fazia Car System e outros produtos, e aí eu não parei mais. Em 2012, eu me desliguei completamente da emissora, fiquei 9 anos na emissora, e continuei fazendo merchan em rede nacional. Então, em 2013, 14, 15, aí 16 eu entrei em um produto, em um contrato. Eu fiquei 4 anos todos os dias na Sônia Abrão, na Rede TV, fazendo merchan da SP Implantes. Ao mesmo tempo, eu comecei a fazer os casamentos no programa Eliane, que eu já celebrava casamentos. Aí vamos na raiz dessa coisa, que é o segundo assunto que eu queria falar com você. Pode falar. Começou com a locução, com a promoção, com as vendas. Legal, estruturou a sua carreira nisso. Quando que você começou a partir para o cerimonial? Quando que você teve a ideia de dizer assim, olha, eu consigo fazer celebrações e assim, pessoal, para quem está ouvindo, para quem estiver ouvindo aqui, vendo, eu imagino que algum de vocês que são aqui do ABC já viram o Fábio na TV, porque o Fábio é um rosto conhecido na TV aqui do ABC.
E provavelmente se você assistiu o programa da Eliana nos finais de semana, Sônia Abrão, você já viu o Fábio celebrando o casamento na Sônia Abrão, no Rodrigo Faro, já viu o Fábio na Cátia Fonseca e por aí vai. Tanto que a minha mãe, quando eu falei, ela falou, não, mas eu conheço esse rapaz, né? Não, você ficou o dia inteiro na televisão. Só fazendo um adendo, na Eliana eu fiz 42 cerimônias, fiquei 8 anos no SBT, no quadro Quer Casar Comigo. Sim, que era aquele casamento surpresa que tinha, né? Exato! E, ou quando era um famoso, ou a noiva, ou o noivo sabia, mas normalmente eram pessoas que participavam do programa ou de algum quadro específico. Você celebrou o casamento do Matheus Ceará? Celebrei o casamento do Matheus Ceará. Eu lembro dessa matéria. E foi aqui em São Bernardo. Foi, eu lembro dessa matéria. Eu lembro dessa matéria. E aí quando que você... eu vou já me consolidei aqui na locução, mas eu consigo expandir um pouco o meu horizonte para essa parte do cerimonial. Quando eu terminei o curso de radialismo e locução do Senac, eu já vislumbrava não apenas trabalhar em rádio, se fosse rádio eu queria rádio AM na época, porque por que eu gostava do AM? Porque o AM, na minha opinião, você ouvia pessoas que contavam histórias, como ele Correia, uma visão mais romântica do Exato, rádio. Tanto que eu comecei no rádio também fazendo merchandise, antes de fazer merchandise de TV, estava esquecendo aqui, eu fiz durante um bom tempo, acho que quase um ano, merchandising ao vivo na rádio Tupi FM, Tupi AM, eu fazia com o Gil Gomes. Nossa, cara. O Gil Gomes estava contando história assim, olha as pessoas vão lembrar. O Gil Gomes estava lá, e aí? Ela andava, caminhava sozinha, e de repente, ele contava assim. Aí eu ficava no cantinho, o produtor falava assim, Fabio, ele só não pode te ver aqui no vidro, porque ele não gosta que alguém, só eu que tenho que operar a sonoplastia, mas ele não gosta que alguém fica de frente para ele enquanto ele está narrando uma história. E aí eu falei, não, sem problemas. Parecia que ele entrava numa espécie de transe, um personagem. Não, porque você imaginava, tipo a floresta, ele pisando nas folhas, aí a mulher em plantos, e de repente, acontecia o crime e tal, ele contava. E aí ele terminava de contar, aí eu podia entrar e falava, e agora, vamos falar da saúde. Você, meu amigo, que sofre com bronquite, rinite, rouquidão, asma, falta de ar, não é? Aquele pigarro, tosse, você fumante. O Fábio tem um recado para você. Tudo bem, Fábio? Aí eu entrava falando das balas Fábio, que é um produto que acho que existe até hoje, as balinhas da saúde, e eu lembro como se fosse hoje o texto, e olha que faz tempo, hein, você que sofre com bronquite, rouquidão, sinusite, asma, rinite, balas Fábio é a balinha da saúde, alfavaca campestre, funcho, produtos naturais que vão atuar diretamente no sistema respiratório para que você possa voltar a ter qualidade de vida. Crianças, é só dissolver a balinha no suco, na água, no leite e fazer uso também. Aí fazia propaganda e aí as pessoas ligavam na central para comprar. Para poder entregar. Até hoje tem isso aí, né? Você pegar o Hora Pronobis, a gente está falando do G agora que vai no Pânico, ele faz. Só um adendo antes da gente entrar. Depois eu vou voltar na parte que você perguntou como que eu fiz o cerimonial. Eu sempre, o meu programa, eu falo para as pessoas que ele é uma ponte entre o conhecimento e o entretenimento. As pessoas aprendem aqui com alguma coisa que a gente fala, mesmo às vezes uma fala desconexa, a pessoa pode levar para dentro dela. Sem dúvida nenhuma. E às vezes também ela está ouvindo só para se entreter, o que também para mim é maravilhoso. Tá tudo certo. Mas eu gosto muito de falar sobre referência. E aí eu vou te pedir, no rádio, qual que é a sua maior referência? Assim, qual que era aquele locutor que você ouvia ou que você ouve até hoje, que você falava assim, nossa, eu quero ser assim, é esse estilo de locução que eu quero seguir, é nisso que eu estou mirando na minha carreira. Qual que é a sua referência no rádio? Qual é aquele locutor? Olha, assim? eu já conhecia, já ouvia, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar, fazer ações de merchan durante um ano, todos os dias com ele, e para mim, o carinho, o respeito com o público, com o ouvinte e a forma que ele conta as histórias, para mim é um dos melhores comunicadores do rádio, que é o Paulinho Boa Pessoa. Conheço. Paulinho Boa Pessoa, ele tinha o dom, ele tem o dom, hoje ele está fazendo algo em TV também. Sim. Ele tem o dom, ele, a Simone, a esposa, um grande abraço, de contar uma história ou criar uma história do nada, baseado em fatos reais ou em situações que ele já vivenciou ou foram compartilhadas com ele, de uma forma incrível, de uma forma que
para mim, um dos maiores contadores de história do rádio. Legal, então ele foi a sua referência. Tive a oportunidade de fazer ações de merchandising com o Eli Correia também. Eli Correia talvez... É que pra mim, assim, é até uma questão nostálgica, né? Pra mim nostálgico, que pra mim o maior comunicador de rádio que eu vi, que eu gosto, que eu acompanho até hoje é o Emílio Zurita. Eu gosto muito do Emílio. É que eu na minha base, como eu falei pra você, eu sempre, se eu fosse trabalhar de início em rádio, eu focava nas rádios AM, sim, nas rádios mais assim, não FM mesmo, a rádio, aquela rádio que você conversa o dia todo, sim, o tempo todo com o ouvinte. Sim, entendeu? Aquele programa mais interativo. O próprio Emílio, ele começou também na TV fazendo a MAP em TV, assim como você começou o Emílio começou no MAP, né? Porque até hoje o pessoal do Pânico usa isso pra zoar com ele. O pessoal coloca lá o computador, aquele puta computador e tal. Então, mas voltando ao assunto, quando que você decidiu entrar no cerimonial? Você falou assim, agora eu já estruturei minha carreira aqui, tenho o meu nome feito aqui, já tenho uma trajetória e eu quero iniciar uma outra coisa. Por que eu te pergunto isso? Além de querer saber o porquê, eu gosto de saber o que motiva as pessoas. Porque você estava confortável em um ramo, teoricamente você já tinha o seu nome em um ramo, e você decidiu entrar em outro ramo. Você decidiu agregar ou se desafiar. Então eu queria entender por quê, quando que você decidiu entrar para esse ramo aí de comunicação. De eventos, cerimônia. Na verdade, assim, quando eu fiz o curso, que eu tinha falado para você, no Senac, eu já vislumbrava todas as áreas que um comunicador o locutor pode atuar. Sim. Então o locutor ele pode se especializar em mestre de cerimônias, ele pode aprender, se especializar e atuar como mestre de cerimônias, ele pode realizar cerimônias de casamento, cerimônias de debutante e de bodas e por aí vai. Então tinha várias vertentes. Então eu foquei em abrir o leque e falar, eu tenho que estar preparado para essas situações, porque se alguém me convidar a perguntar se eu sei atuar, se eu sei fazer, eu vou estar pronto para fazer. E aí como que surgiu, eu comecei pelos 15 anos, há 22 anos atrás, comecei fazendo festas de 15 anos. E como começou? Eu estava gravando um comercial de TV, e aí uma empresa de som e iluminação, DJ, para festas, estava montando o palco de um evento no 1º de maio, aonde esse evento era de uma empresa que anunciava com a gente na TV. E aí eu conheci o dono da empresa e ele falou, Fábio, você fala super bem, você faz festas de 15 anos. Eu falei, olha, eu já fiz, mas assim, nada para tocar, assim, fiz uma vez para um parente. Aí ele falou, olha, eu tenho uma demanda grande de procura. Se você topar, eu te passo todo o passo a passo e você faz com a gente, faz uma condição diferenciada e eu coloco diversas cerimônias para você fazer. Eu falei, tô dentro. Eu falei, por quê? Eu estou começando, eu vou aprender, vamos embora. E aí eu fui e comecei a fazer 1, 2, 3, 4, 5, montamos um roteiro, usava algumas folhas, porque tinha todo o roteiro, e eu seguia os textos com uma interpretação, e naquela época era algo mais formal, Iago. Ficava assim, agora vamos receber a nossa debutante. Hoje não, hoje você presenciou algo mais espontâneo, com um sorriso, é diferente, mais leve. Mas aí eu comecei, 2 anos depois, como que eu entrei no casamento? 2 anos depois, eu subi um apartamento em Santo André, entrei no apartamento, tudo bom, como vai? Cumprimentei uma moça, cumprimentei a mãe dela, e eu falei, e a debutante, não vai participar da reunião? Aí ela falou assim, mas não tem debutante, eu vou casar, é meu casamento. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, então a empresa que me indicou, acho que houve uma falta de comunicação, eu peço desculpas, mas eu não realizo ainda cerimônias de casamento, nunca realizei, vou realizar, mas eu não estava preparado. Se eu estivesse preparado, soubesse um pouco de como funcionasse, eu não tinha deixado passar batido, eu atenderia ela numa boa. Explicaria a realidade para ela. Eu falei, estou começando, vai ser um prazer te atender. Mas eu não estava, então eu desci o elevador, fui buscar informação, pensando, eu tenho que buscar informação, tenho que aprender. Aí falei com um amigo meu, Fernando Rodrigues, que é de São Caetano, um excelente locutor, comunicador, ele já fazia algumas cerimônias. Ele falou, Fabião, é tranquilo. Inclusive ele foi meu aluno depois, na especialização de celebração, para você ter uma ideia, ele fazia, mas não se dedicava full time a esse trabalho. Ele não enxergou, é um paralelo. E aí eu enxerguei uma possibilidade. E quando eu me desliguei da TV+, eu entrei de cabeça nisso, porque era um mercado incrível que eu era apaixonado em realizar todo final de semana. Porque, assim, aí eu vou uma opinião pessoal, né?
Eu acho que para alguém que trabalha com comunicação, fazer esse tipo de trabalho em que você toca as pessoas, que você emociona as pessoas, deve ser muito gratificante, né? Iago, você falou um ponto agora que é o que torna o nosso trabalho glorioso, é o que faz com que nós sejamos assim completos no que fazemos, porque eu encontrei televisão, eu amo televisão, tá? Eu falei para você, eu fiz as cerimônias da Eliana, já vou entrar nesse assunto, fiz no Romano Rodrigo Faro, adoro gravar comercial, adoro vídeo, porém, quando eu estou no altar contando a história de um casal ou celebrando uma festa de 15 anos, vendo a emoção, o sentimento na expressão dos olhos da família, por aquele momento sendo realizado, aquilo não tem preço. Eu vi na última festa que você fez, eu tava lá, choradeira, assim. Choradeira, foi demais. E aí eu desci, comecei a me especializar, não parei mais, claro, nos primeiros anos, você faz 1, 2 cerimônias, 3, aí foi aumentando. Em 2018, 2019, teve ano que eu cheguei a fazer 150 cerimônias entre casamentos e debutantes. Hoje eu diminui bastante, principalmente depois da pandemia. E sou grato, porque eu fui criando, fui plantando uma semente nos buffets, nas parcerias. Vamos supor, vamos imaginar que você fosse uma empresa de fotografia. Eu ia ligar para você, Iago, nós trabalhamos uma festa uma vez, tudo bem? Posso tomar um café com você? Claro, Fabio, vem cá, estou esperando aqui no escritório da empresa. Aí eu marcava com você, eu ia até lá, tomava um café, explicava como eu trabalhava, como que era a minha abordagem, minha recepção com as noivas, com as debutantes e como funcionava o meu trabalho. Para quê? Para que essa pessoa pudesse confiar em mim. Sim. E quando ela tivesse uma indicação, ela falasse assim, eu tenho uma pessoa para conduzir a cerimônia de vocês. Se vocês não tiverem, olha, ele trabalha dessa forma, ele faz isso e isso funcionou, Iago. A primeira vez que eu tive contato assim, com um cerimonialista, assim, eu sempre já tinha visto, etc. Mas assim, a primeira vez que eu me lembro que foi um cerimonialista do casamento da minha prima, lá no Ilha de Capri. Inclusive, eles estão aqui ao vivo. Aqui. Um abraço a todos. O cerimonialista fez uma cerimônia espírita das areias e etc. Não sei se você já viu que eles colocam a areia da paciência, a areia que é aquelas areias coloridas que elas não podem se misturar. Eu fiz durante muitos anos a cerimônia das areias, mas cada um faz de informado. Então. E eu achei muito legal, porque assim, você vê que é lúdico. É lúdico. Por exemplo, eu casei na igreja, eu sou divorciado e já casei na igreja. Você vê que o padre que ele vai fazer uma cerimônia de casamento, o padre ele faz de uma forma meio genérica, ele fala mais sobre a fé e tal. Quando é um cerimonialista, ele vai no íntimo, ele quer conhecer a história daquele casal, quer conhecer o que junto, é diferente. Então, eu acho que é uma abordagem mais pessoal, mais íntima e eu acho muito legal, assim. Então, o grande diferencial do celebrante é essa, que você faz algo realmente personalizado, voltado para o casal, você entende o que o casal busca, o que eles gostam, para que você possa contar a história deles de uma forma única. Eu não parei mais, eu me apaixonei, toda vez que nem sábado, amanhã no caso, eu tenho 2 cerimônias, 2 casamentos, amanhã eu tenho a Nath e o Lucas, eu tenho o Iago e a Jade primeiro às 4h30, depois às 7h30, às 4 horas, para deixar claro, o Iago no caso não sou eu. Não é o Iago, é outro Iago, por coincidência é Iago, você vê? É Iago e Jade, e eu tenho a história deles para contar amanhã, em seguida eu vou para outro espaço contar a história da Nath e do Lucas. Então, isso que eu acho legal, você vai, não é só celebrar, você vai contar uma história, porque aí assim, de repente, você está lá com um casal que passou por alguns percalços e chegou até ali, ou um casal que tem uma história de amor engraçada, e uma debutante que, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos, você conhece minha filha, e ela sempre fala assim, papai, eu não quero fazer festa de aniversário de 15 anos, eu quero ir pra Disney, não sei o quê. Depois da festa que ela viu, ela já escolheu até o vestido dela, que ela quer agora uma festa. É diferente. Deixa eu aproveitar para fazer um adendo. Há alguns anos atrás, as nomenclaturas foram alteradas, foram ajustadas. Então, por exemplo, quando você tem um portal, que é o casamentos.com.br, tinha lá o cerimonialista, então ficava as assessoras e os celebrantes. Sim. Aí depois de um tempo, separou. Aí o cerimonialista que realizava a cerimônia, que era o nome usado por todos, para quem não é da área, é normal a pessoa chamar a gente assim, se tornou celebrante social. Então hoje a minha profissão é ser celebrante social. Se é só celebrante, quando tem religioso, ou quem é o celebrante? É o padre, pastor,
exatamente o padre, pastor, enfim, alguém com poder religioso. Quando é um celebrante social, é sem cunho religioso. E aí o cerimonialista, quem são os cerimonialistas hoje no mercado de eventos? São aqueles que organizam. Sim. Então, por exemplo, vai ter a posse do prefeito, vai ter a posse do governador, aí tem a equipe do cerimonial público, dos cerimonialistas, que vão organizar tudo. Quem organiza no evento social, quem é o cerimonialista, nada mais é do que a assessora de casamento. Me deu uma curiosidade aqui, aí eu não sei se você já passou por isso, tá? No Brasil não existe essa cultura, mas nos Estados Unidos existe muito dos funerais, A cerimônia fúnebre. Isso. Você já participou de alguma? Já te chamaram? Eu não participei, se me chamar eu vou buscar informação, porque existem companheiros celebrantes que estudaram, se especializaram e eles estão compartilhando conhecimento, porque hoje cada vez mais cresce a cerimônia fúnebre. Porque se você pegar nos Estados Unidos, os funerais duram dias, né, cara? Assim, eles duram dias, assim, tem toda a preparação, aí tem o discurso do filho mais velho, o discurso do filho mais novo, de repente... É um evento social também, né? Aqui no Brasil a gente tem aquele negócio mais de sofrimento e é meio rápido o negócio, né? Exato. Lá não, lá eles fazem se tornar também um evento. Você disse tudo. E eu fui conversar um tempo atrás com uma pessoa que foi buscar informação sobre cerimônia fúnebre. E aí ele compartilhou comigo que realmente é uma cerimônia mais dedicada para o acolhimento, para o compartilhamento, contar um pouquinho da história daquela pessoa, a parte positiva, os legados que ele está deixando. Então, normalmente as pessoas chamam um pastor, um padre para fazer uma bênção, sim. Mas hoje o celebrante que realiza uma cerimônia fúnebre também é um outro diferencial, como você falou, que o celebrante ele conta a história de uma forma que o padre não conta. É porque o padre vai lá falar de meio genérico, no pó viemos, ao pó retornaremos. Isso. E também que eu acho algo necessário, porque nesse tipo de momento a fé é uma coisa muito importante. Sem dúvida. Mas eu não sei, acho que no Brasil talvez tenha um mercado muito grande, não explorado, de tornar esses momentos também tristes em eventos, porque é também uma forma de homenagear aquela pessoa, né? É você prestar os respeitos, a homenagem. Várias séries americanas, filmes, você vê que eles focam muito nisso, né? Que é o funeral, a família reunida, aí tem a celebração, tem o cara que faz um discurso, aí é todo um cerimonial, né? Tem todo um ritual, todo um preparo para aquela cerimônia acontecer. E realmente aquilo vai impactar, vai marcar a ideia é que se torne algo mais leve para a família que está ficando. Então, é um mercado também, é um mercado para ser explorado. Então, o celebrante, por exemplo... Se precisar de um sócio, me chama. Dos últimos anos para cá, são 22 anos realizando cerimônias de debutantes, 20 anos com casamentos, cerimônias de casamentos. Eu posso falar que eu tenho mais de 3 mil cerimônias tranquilo, entre casamentos, debutantes, públicas, corporativas. E com 5, 10 anos de cerimônia, quando você falava que eu ia participar de um workshop, que é uma degustação, um evento, uma feira de noivas, e você abordava um casal, conversava, e falava que você é um celebrante social, um celebrante de casamentos, ele disse, mas o que é isso? O que você faz? É que não era muito difundido, né? Não você casava ou na igreja ou numa chácara. Uma chácara ou com um pastor. Isso. E aí, quando eu explicava, eu falava, nossa, não conhecia, que interessante. E hoje, a quantidade de celebrantes que entrou no mercado é incrível. Tanto que há 9 anos eu compartilho meu conhecimento, compartilho mentorias com novos profissionais ou com profissionais que têm dificuldade de engajamento no mercado, com dicas, com técnicas que realmente funcionam. E aí você tem uma diversidade gigantesca, dezenas de profissionais. Porém, hoje, como eu falei para você no começo, tudo que você faz na vida, se você não se dedicar, não se especializar, não se aprimorar e não manter-se sempre atualizado, você fica para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta. A questão da celebração, tá? Da celebração. Aqui no Brasil, eu sei que você tem um casamento civil, que você vai no cartório, bonitinho e tal, e tem um casamento, perdão, você tem um casamento religioso, que é num templo, numa igreja, uma igreja evangélica, enfim, que seja. Nos Estados Unidos eles têm as licenças para fazerem casamentos, né? Assim, você entra e tira uma licença. Um celebrante social hoje, ele consegue
fazer aquela... Tem o poder de fazer efeito civil. Isso, ele tem aquele casamento civil com efeito, religioso com efeito civil, ou uma celebração civil sem ser dentro de um cartório? Excelente pergunta, Iago. Hoje, dezenas de celebrantes realizam com efeito civil. Tanto que ele coloca anúncio na internet, no Instagram, com ou sem efeito civil. Cerimônias personalizadas com ou sem efeito civil. Eu entro num parâmetro que, pela minha propriedade no assunto, pelo meu conhecimento, eu já fui convidado por algumas supostas igrejas evangélicas para participar, como se fosse um pastor ou indicado, né, se tornar um ministro religioso da noite para o dia, e ter uma carteirinha para poder ir lá no cartório, dar entrada e fazer toda a papelada. Porém, o que acontece? Em 2020, quando começou a pandemia, um mês antes, em fevereiro, para ser exato, o padre Alex até compartilhou comigo, que é de Mauá, da ortodoxa, porque as igrejas que podem fazer fora da igreja é ortodoxa, anglicana e apostólica brasileira. E algumas evangélicas? Não, aí as evangélicas, pela lei, são permitidos realizarem, porém... Mas tem que ter o civil antes. Não, mas por exemplo, não, eles até conseguem, vou explicar como funciona esse trâmite, é um assunto bem delicado, mas muito sério, porque toda a documentação do seu casamento, por exemplo, você é católico, sua noiva é católica, um exemplo, vocês vão casar, e provavelmente vocês vão batizar o filho de vocês quando nascer na igreja católica. Tem que ter a validade daquele documento. Aí, quando você faz tudo por uma igreja evangélica, você já não consegue fazer na igreja católica batizada. Sim. Um outro detalhe, 80% dos casamentos realizados por celebrantes que vendem efeito civil, isso eu falo com propriedade, não é para afetar ninguém. Respeito quem faz, quem acha que está fazendo de forma correta, mas 80% as igrejas não existem. As igrejas não têm porta, as igrejas não têm estatuto. Como se fosse uma fachada. Não, por exemplo, eu, você e mais 2 sócios, ou 3, abrimos um CNPJ religioso e falamos que você é o pastor, eu também sou pastor, nós abrimos uma igreja evangélica e aqui nós damos um culto. Mas na verdade não existe. Aí uma outra pessoa só para você. Celebrar o casamento. Só para celebrar o casamento. Mas aí você fala assim, ô Iago, eu vou fazer um casamento e o noivo ele quer, a noiva quer que eu faça um efeito civil. Você consegue me ajudar? Eu falei, claro, me dá X reais avulso, que eu vou nomear você como ministro religioso para poder celebrar. Eu vou nomear você como se estivesse indo no meu lugar. Aí você vai falar para o casal fazer isso aí o casal tem que ir 4 vezes no cartório. Toda uma burocracia. Só que aonde está o risco nesse assunto? Que o Ministério Público começou a agir nos cartórios solicitando os estatutos das igrejas que estavam realizando. Porque se você tem uma igreja, você tem que ter um estatuto, tem que ter um CNPJ aberto. E se não tem, sabe o que está acontecendo? Está anulando o casamento. Se você colocar no Google agora, casamento cancelado, Celso Russomano, efeito civil... eu já vi uma matéria sobre isso aí. Voltando ao assunto de promoção e vendas, e é um assunto que eu queria abordar aqui. Você sempre foi uma pessoa que se preocupa muito com o bem-estar do consumidor, etc. O que você acha desse tipo de programa hoje que vai, Celso Russomano, Ronda do Consumidor, que vão nas empresas fazer aquele escarcéu todo, de repente até sem razão, só para poder viralizar alguma coisa? O que você acha desse tipo de... Pra mim é um circo, tá? Pra mim é um... E olha que eu gosto de ver esses vídeos, esses programas aí. Então, eu tenho uma preocupação, cara. Eu tenho uma preocupação em relação a isso. Por quê? Eu acho que isso só vai acabar quando acabar em tragédia. Por quê? Dependendo de quem for do outro lado, não aceitará algumas coisas. Entendeu? E eu tenho pra mim que 99,9% das vezes que vai pro ar é combinado. Eu creio que não. Eu acho que creio que não. Principalmente aquele que aconteceu no centro, na Santa Efigênia. Não, aquele não, mas se você pegar aquele Ben Mendes que tá viralizando agora. Eu ia falar do Ben Mendes mesmo, porque teve um que ele fez na Honda, você viu, da moto? Não, você viu o que o cara falou pra ele? Pra mim foi maravilhoso o que o cara falou pra ele lá em Betim. O cara falou pra ele assim, cara, você é promotor de justiça? Não. Você é o reclamante? Não. Então você não tem que ficar na minha loja. Tchau. E fechou a porta, ele surtou, chamou a polícia e até a própria polícia ignorou ele. Então eu acho Foi. Mas assim, eu creio se ele está representando, além dele ser um repórter, fazer é a oportunidade que a loja tem. Olha como a visão vai além. De se promover. Mas você não pode porque se você já está bravo com o cliente, que ele está falando besteira, não está entendendo, e você viu que ele partiu para esse outro lado,
os programas eles querem audiência, eles querem ver o que vai acontecer. Então, o que você pode fazer? Tirar um proveito disso. Quando a pessoa, eu faria isso, se fosse na minha loja, então, inclusive eu tenho, né, um estabelecimento, eu faria para as pessoas. A hamburgueria do Fábio na Pauliceia, maravilhoso, de verdade. Pois eu posso fazer depois do Pode, claro que deve. Já vou falar de hambúrguer então. Maravilhoso a hamburgueria do Fábio, ali na rua, qual eu esqueci o nome da rua? Francisco Alves. Francisco Alves, ó, um lanche sensacional. Artesanal, eu vou falar dela já. Aí, o que aconteceu? O reclamante estava falando que a moto não engatava a primeira marcha. Você viu esse? Sim. Você viu esse? Eu ando de moto desde os meus 17 anos, 16 anos. Então, sou apaixonado por moto. E aí o que acontece? Quando você vê uma situação dessa, que a pessoa tinha uma moto, uma Honda 0 km, uma CG, né? Aí ele não conseguia engatar a primeira marcha, não foi defeito. É burrice. É que a moto você tem que empurrar lá para frente ou para trás e apertar a embreagem, que aí você dá um toque com o pé que ela engata. É simples, para colocar no neutro ou para você engatar, é bem simples. Ou seja, a pessoa nunca teve moto, a pessoa nunca andou de moto. Primeira vez? A primeira vez não sabia disso. Então todas as motos vêm do mesmo jeito, da mesma forma. Então, e aí no caso do Ben Mendes, sem conhecer do assunto, sem ter propriedade do assunto, foi lá, passou vergonha, porque realmente ele não deveria ter feito isso. Esse cara, pra mim, não é que ele passa vergonha, pra mim esse cara, ele é uma vergonha. Assim, as coisas que ele faz, o que ele fala, o pouco assim, que eu já vi dele... É divergente, Thiago. Assim, eu curto, eu gosto até do Celso Russomano e tudo. Não, o Celso Russomano, eu acho que ele é um cara mais contido. Sim, sim. Ok. Sim. Agora, o que faz o Ben Mendes pegar qualquer pessoa, ele pega um por estado agora para fazer esse programa dele. Sim, sim. E eu acho que assim, ele pega as pessoas até despreparadas para fazer esse programa, e isso pode acabar mal para ele e para as pessoas que estão... Tem um repórter dele que acabou sendo preso, foi para a delegacia preso. E o policial estava 100% certo, sempre porque ele estava atrapalhando o trabalho da polícia, entendeu? Sim. Entendeu? Então, é por isso que eu falo, eu acho que esse tipo de programa está dando engajamento, até acaba mal. Mas eu vejo sempre assim, tem a vantagem da polícia mostrar o trabalho dela, tá expondo o trabalho dela, a loja mostrar o trabalho dela. Então assim, gente, tá gravando? Tá gravando. Então vamos fazer o seguinte, olha, eu estou aqui para resolver. Estou tentando fazer um acordo, fazendo uma proposta, mas eles não querem aceitar. Assim, se não dá para aceitar assim, então com toda a educação do mundo, vamos resolver na justiça. Então, o cara da moto fez isso com esse cara que foi lá em Betim, né, que era o Ben Mendes. Ele falou assim, cara, assim, ó, já falei pra ela não quer resolver do jeito que eu falei, entra na justiça e resolve lá, e não tem assunto. Aqui em São Paulo viralizou que o pessoal tá fazendo o Celso Russomano, né? Quando entra na loja, coloca a música da Disney pra dar strike no vídeo dele, né? E ele tá bem bravo com isso. Mas são opiniões divergentes, é um tipo de conteúdo que eu acho muito arriscado. É que o Celso Russomano, por exemplo, ele fez o papel dele com quadros assim, com vídeos gravados assim, até no papel higiênico para o supermercado, e assim foi indo. Mas a comunicação, falando da comunicação de modo geral, olha as vertentes, as possibilidades. Independente se certo, positivo ou negativo, é uma opção, ser repórter, se preparar, você pode, né, atuar também dessa forma na frente das câmeras. Fábio, a gente está indo para os últimos 10 minutos da nossa entrevista. Passou rápido, hein? Passou muito rápido. Isso aqui é papo para mais de horas aí. Logo vai ter um horário mais extenso. Você me convida de novo. Eu sempre pergunto para meus convidados também, porque eu trouxe gente aqui de vários ramos. Eu trouxe pessoas que trabalham com futebol, pessoas que trabalham com várias coisas. E eu sempre pergunto quais que são os desafios do seu ramo hoje, do seu ramo como celebrante social, como anunciante, e até como empresário. E o que você espera para o seu ramo no futuro? Qual que são a visão que você tem hoje? Bom, em relação hoje, 90% das minhas atividades são voltadas para a celebração de casamento e debutante, bodas e eventos em geral. A locução também faz parte do meu trabalho, mas mesmo eu começando com a locução, eu não tenho hoje aquela direcionamento de ficar assim full time com a locução. Eu tenho a TV, quando me convidam, vídeos, tenho comerciais gravados, canais fechados, e tenho as mentorias, e agora, comecei com você antes de entrarmos no ar, que eu me formei na Vox Studio São Bernardo, no curso de oratória Master, fui buscar a especialização, fui me informar, me atualizar,
por mais que eu trabalho com comunicação há 27 anos, eu fui buscar essa informação e fui convidado para as próximas turmas eu me tornar professor também da escola aqui na região. Então estou super feliz com o convite. Isso é maravilhoso. E aí, o que acontece? Eu, além de tudo isso, tenho hoje a hamburgueria, o Senhor Burger. Você que está ouvindo, vai lá no Instagram, coloca o Senhor Burger, o S-R Burger. Vai aparecer um hambúrguer com uma faixa vermelha atrás, vai vir na foto lá, pode clicar, tem um cardápio, tem um link, entregamos aqui em São Bernardo, praticamente toda a região. E pessoal, vale a pena, um lanche assim maravilhoso. E o espaço é maravilhoso, família, casal, vocês vão gostar. Mas assim, como que eu vejo a profissão para o futuro? No caso do celebrante, eu creio que a inteligência artificial, a tecnologia não tem como substituir. Não. Porque ninguém vai ter o poder de contar uma história, de emocionar, de enfatizar, de valorizar, de explicar, de sentir o que aquele casal está sentindo na hora da celebração. Sim. Porque nós chamamos aquele altar de nave-mãe, toda aquela disposição das cadeiras, dos convidados. Então, a expressão de cada olhar, o sentimento, o toque de mão de um noivo com a noiva, o olhar, o abraço, o beijo, e o que nós compartilhamos, a forma como nós conversamos, como nós contamos a história deles. Não tem como substituir. Ninguém vai substituir. Não tem, eu acho que é uma coisa... Existem profissões que talvez sofram um pouco com o advento da tecnologia, isso já está acontecendo, mas eu acho que algumas coisas não tem como. Acho que algumas profissões, alguns ramos da vida da pessoa não tem como substituir por uma máquina. Exato, e inclusive eu queria até aproveitar a oportunidade, quem é de São Bernardo, região, conhece alguém de qualquer lugar do Brasil, eu vou voltar com tudo agora, com as mentorias, com os treinamentos, para quem quer se tornar um celebrante de sucesso, homem, mulher, não importa a idade, do zero. São 4 mentorias de 3 horas a 4 horas, onde eu explico passo a passo de como entrar no mercado, como criar uma cerimônia, como abordar o seu casal, como explicar, apresentar a sua cerimônia e como encantar e emocionar todos durante o casamento. E agora, além de poder compartilhar todo esse conhecimento, eu também incluo as técnicas e as vantagens, os benefícios da oratória. Maravilha. Fábio, para te encontrar em rede social, como que as pessoas fazem? Eu sou Fábio Vieira. Eu sou Fábio Vieira no Instagram. Se entrar em contato com você lá, consegue acessar o seu portfólio de meu mentorias, WhatsApp, eventos, WhatsApp. Tudo, me manda direto pelo Instagram, pode mandar mensagem, tirar dúvidas, me manda aí mensagem no WhatsApp também, já cai direto no WhatsApp, super tranquilo, vai ser um prazer atender. Não, maravilha. Fábio, por fim, eu sempre peço para os meus convidados, eu faço isso, mas antes eu peço para o convidado. A gente falou muito sobre talento, sobre dedicação, sobre tudo. E como eu disse, a minha missão aqui, eu me dei esse título, tá? De observador do mundo. Então assim, eu sou uma pessoa que vejo de tudo, faço de tudo, gosto de saber sobre tudo. E aprender. E aprender sobre tudo. Eu acho que não existe um conhecimento que não seja aproveitado para nada. Sim. Até o conhecimento ruim você aprende a não fazer mais aquilo. E eu queria que você deixasse aos nossos ouvintes, espectadores, uma frase, uma citação, pode ser algo para você, algo que seja seu, algo que você tenha como mantra, para os ouvintes, para os espectadores levarem para a vida. Eu tenho uma frase que eu criei, que eu carrego, compartilho em todos os meus eventos, em todas as minhas apresentações, palestras, e com os meus alunos, enfim, que é a seguinte: ter obstáculos na vida é inevitável. Ser derrotado por eles, aí é opcional. Então assim, explicando a minha frase, todos os dias vamos enfrentar lombadas, obstáculos, buracos. Agora você vai parar a sua vida e você não vai seguir em frente? Não, você vai desviar, você vai passar por cima e você vai seguir em frente. Então, ser derrotado é opcional porque só depende de você. Se você acredita, se você tem vontade de fazer algo na vida, se você quer buscar a realização de um sonho, se você não tem dúvida, se você tem dúvidas, se você não sabe como fazer isso, não desista. Mentalize, visualize, escreva no papel que as coisas acontecem. Tem uma frase do Pablo Neruda que fala muito sobre isso, né? Que fala que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, entendeu? Meus amigos, meus caros, eu queria compartilhar uma pílula de sabedoria com vocês, apesar de não parecer assim tão sábio às vezes. Se você deixar o leite coalhar um pouquinho,
ele vai estragar e virar coalhada. Coalhada vale mais que leite. Se você deixar ele estragar, se dá um pouquinho mais, o leite vira queijo. E tem queijos valiosíssimos. A uva, quando ela teoricamente apodrece no processo de fermentação, ela vira vinho e existem vinhos caríssimos. Um diamante já foi uma pedra de carvão sob pressão. Então, o que eu gosto de falar para as pessoas que me procuram, às vezes pedindo um conselho ou um direcionamento? Você não está velho, você não está estragado, você está mais valioso. A passagem do tempo sobre sua vida, ela te torna mais valioso, porque você torna uma bagagem. Existe uma cultura japonesa chamada Kitsuji, já ouviu falar? Não. Que antigamente eles tinham vasos, e os vasos quebravam. Era um vaso branco de porcelana branca, tinha 10 iguais. Quebravam os 10 vasos. O que eles faziam? Eles remendavam com fios de ouro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada erro que você cometeu, cada caminho que você percorreu, virou um fio de ouro na sua história. Te deixou mais valioso. Então não é porque você deu um mau passo ou alguma coisa do tipo que você se torna menos valorizado. Você ficou mais valioso. Então, se eu tenho um conselho para dar para as pessoas hoje, eu acho que é esse. Não se apegue ao seu passado e aos seus erros. Você não é o seu passado, você é você. Você é uma construção de erros, acertos, escolhas, renúncias. E é isso que eu gostaria de passar para todo mundo hoje. Acho que é muito importante a gente saber que um erro não invalida a sua vida toda. É só um capítulo, um mal escrito da sua vida que talvez você consiga receber mais para frente ou pular essa parte, igual você falou da pedra. Você pula isso, vai para frente. Entendeu? Errou? Conserta. Excelente, é isso aí. Tem que olhar para frente, não desistir, não desanimar, colocar suas prioridades em prática. Tenho aqui 10 prioridades esse mês. Eu vou resolver cada uma delas. A gente fala que se você escrever o problema no papel, já é o primeiro passo para você resolver ele. Né? Exato. Se você consegue mensurar um problema no seu papel ali, você mensurou ali, você já tem o primeiro passo para solucionar. Pessoal, uma coisa que eu não faço, vou fazer hoje, geralmente eu não divulgo o convidado antes da próxima semana, mas eu vou divulgar porque a rede de março já está fechada. Bora. Então assim, próxima semana é Jaqueline Castro, terapeuta corporal lutadora de jiu-jitsu. Vai estar aqui para falar sobre cuidados do corpo, cuidados com a saúde, beleza e esporte. Esportista, campeã de jiu-jitsu, uma pessoa super interessante. Na próxima semana, a Bruna Amaral. A Bruna é nutricionista esportiva e clínica também. E além disso, ela já foi até bailarina do Faustão. É uma pessoa que tem uma história de vida maravilhosa. Eu não estou competindo, mas também fui atleta durante 7 anos. Musculação de ficou powerlifting, Então, aí que você conheceu. Pessoal, para quem não sabe, eu conheci o Fábio através da família da minha ex-mulher, que estamos todos amigos hoje. E o Fábio o pai dela, treinava junto com o pai dela, o Tabajara Pires, que também está aí na escuta. Um abraço também. Um abraço. Então, gente, muito obrigado pela audiência. Fábio, de novo, obrigado por aceitar o meu convite. Tamo junto. Espero que você volte aqui com projetos novos. As portas estão sempre abertas para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada. Vai ser um prazer. Nos vemos na próxima. Para quem está nos ouvindo, nos vendo, uma ótima semana, um ótimo final de semana e que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. Bora comer um hambúrguer no seu hambúrguer. Maravilha. Tchau, tchau, gente. Armazenamento do iPhone cheio, olha só. Finito. Tem assunto, né, meu? Se deixar, né? Tem bastante.